Nós temos que parar de confundir comum com normal. Isso não é normal e eu não me conformo. Se você deseja que a norma seja uma vida saudável, cheia de vitalidade, repleta de energia e disposição, se você deseja ter um corpo sempre forte e uma mente sempre afiada, se essa é a norma que você quer para a sua vida, é preciso parar de aceitar aquilo que é comum. É preciso parar de se conformar com isso, porque o comum é justamente essa vida doentia. Mas nós jamais podemos aceitar esse comum como se ele fosse normal. É simplesmente insustentável a maneira como a maioria das pessoas está conduzindo sua vida hoje em dia. Exatamente por isso, a maioria das pessoas chegará ao final da vida doente, debilitada. Essas pessoas perderão a liberdade, perderão a lucidez. Elas precisarão de ajuda para as necessidades mais básicas. Só que graças aos avanços da medicina, essas pessoas provavelmente permanecerão anos, às vezes décadas, nessa situação degradante. E o pior de tudo é que isso não é o mais triste. O mais triste é que essa situação começou lá atrás, quando a pessoa achou que era normal viver sem saúde, seja ela física ou mental. Não importa a sua idade. Se você está chamando de normais todas essas coisas comuns que eu acabei de falar, esse provavelmente será o seu futuro. E quem diz isso não sou eu, é a ciência. Você pode ficar triste com tudo isso, é claro. Ou você pode enxergar a notícia maravilhosa que eu estou te trazendo aqui, que é: você pode mudar tudo isso. Com a estratégia certa, com as escolhas certas, você pode viver uma vida mais do que somente longa. Você pode viver uma vida com muita saúde, muita energia, muita vitalidade. Uma vida verdadeiramente plena. Não importa a sua idade atual, não importa a sua condição atual. Existe sim espaço para melhorar radicalmente a sua vida. Não importa se você tem 30, 50 ou 80 anos de idade. Todo ser humano merece viver uma vida cheia de prosperidade emocional, cheia de vitalidade e energia. Uma vida incrível que vale a pena ser vivida. Uma vida que ao final, em vez de uma coleção de doenças e limitações, você carregue aprendizados e experiências que te enchem de orgulho, com plena saúde para aproveitar os seus melhores anos, com plena liberdade para fazer tudo o que você ama fazer. Uma vida que se torna cada vez melhor e não cada vez pior. Todo ser humano merece essa liberdade e tem o potencial de viver essa liberdade. Todo ser humano deveria saber a saída desses ciclos, desses padrões que nos aprisionam e nos deixam cansados, exaustos de viver. Todo ser humano deveria entender como construir um corpo forte e saudável e um cérebro sempre afiado. Todo ser humano deveria ter em suas mãos conhecimentos e ferramentas para reverter esse ciclo doentio. Conhecimentos e ferramentas para você melhorar conforme os anos passam, em vez de piorar a cada ano. Conhecimentos e ferramentas para você se tornar mais livre, mais lúcido, mais focado, mais feliz. Conhecimentos e ferramentas para você ter mais energia e disposição do que você tinha antes, em vez de olhar para trás e sentir que você já não é mais o mesmo. Chega de ficar adiando, chega de prometer um ano novo e viver um ano igual a todos os outros, aceitando a sua vida piorar e dizendo que tudo bem, faz parte. Não, não está tudo bem. E não, isso não precisa fazer parte da sua vida. Chega de ficar prometendo para segunda-feira que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Chega de achar que essa vida doentia é normal só porque ela é comum. Chega de ficar travado nesses ciclos que adoecem a sua vida. Chega de se conformar com tudo isso. Hoje eu quero começar a nossa aula de um jeito diferente. Eu quero que você, que não se conforma com esse mundo doentio, você que quer viver e não apenas sobreviver, você que quer viver a plenitude do que o seu corpo tem para te oferecer, do que o seu cérebro tem para te oferecer, eu quero que você berre aí no nosso chat agora, chega. Coloca no nosso chat um chega em letras garrafais. Eu quero convicção, porque hoje é dia de mudarmos o rumo da sua vida. Chega desse mundo doente. Seja muito bem-vindo. Todos vocês, amigos e amigas, sejam bem-vindos. Hoje nós chegamos ao ponto de virada
da nossa jornada cérebro e longevidade, o momento de separar aqueles que vivem uma vida de fato plena, aqueles que vivem de fato, daqueles que infelizmente vão continuar sendo guiados, contaminados por esse mundo doente no qual nós vivemos. Infelizmente, aqueles que vão apenas sobreviver. Hoje é o dia onde separaremos as pessoas que vivem na plenitude daquilo que elas têm nos seus corpos, nos seus cérebros, das pessoas que apenas sobrevivem. É hora de finalmente a gente botar a mão na massa nessa nossa aula número 3 e colocar na sua frente, nas suas mãos, o caminho certo para você viver mais, para você viver cada vez melhor. Seja muito bem-vindo à aula número 3 da jornada Cérebro e Longevidade. Eu quero, é claro, que você, eu estou vendo a galera aqui gritando o chega com convicção no nosso chat. E é sobre isso que falaremos hoje. Como dizem as pessoas por aí, é sobre isso e não tá tudo bem. Gente, se você gostou da aula de ontem, e a aula de ontem foi poderosa, você não faz ideia do conteúdo que eu preparei hoje aqui para você. Já vou falar mais sobre isso, mas se prepara pro que vem pela frente, porque vai te surpreender, será espetacular. Ontem nós tivemos, mais uma vez, mais de 30 mil pessoas ao vivo aqui junto comigo. E hoje, lembra que eu te falei que vai ter menos gente aqui? Vai ter menos gente aqui por quê? Porque a maioria das pessoas não é comprometida. É um fato. A maioria das pessoas se distrai por seja lá o que for. Às vezes, vicissitudes que aparecem pelo caminho, imprevistos e tudo mais. Consistência é uma virtude muito rara. E você que está aqui, esteve na primeira, esteve na segunda, está aqui na terceira, você já é uma pessoa muito diferenciada. Na aula de ontem a gente rasgou, queimou uma série de mitos, mentiras, meias-verdades que você vê por aí, especialmente na internet. Ou então falsos gurus aí ficam falando sobre isso, influenciadores que não têm conhecimento científico. Esse monte de gente que vive vendendo fórmula mágica que nunca funciona, é claro, porque fórmula mágica não existe. Ontem a gente quebrou tudo isso falando sobre ciência séria. A gente quebrou os sensacionalismos e, sobretudo, também as hipersimplificações que fazem com que coisas que são de fato muito sérias pareçam simples na cabeça da maioria das pessoas. Falamos sobre mitos e mentiras sobre genética, cérebro, colesterol, atividade física, alimentação, enfim. Vamos provar para você aqui o poder dessas aulas que nós estamos apresentando aqui na Jornada Cérebro e Longevidade. Vamos colocar alguns depoimentos aí de pessoas que estiveram com a gente. Depoimento da Deia, com 62 anos de idade, dizendo que ontem nós quebramos mitos nos quais ela acreditava há anos. 62 anos de idade e ela acreditava em vários mitos e ontem a gente quebrou esses mitos juntos. Olha o Rafa, que disse que essas aulas estão salvando a vida dele em todas as áreas da vida. Olha a Vera, que disse para nós que ela já fez um monte de curso pago que não trouxe nem de perto o conhecimento sobre saúde que nós estamos vendo aqui. E olha, querida Vera, eu posso até imaginar a sua reação quando você fizer parte de um programa de fato meu, um programa de aprofundamento e acompanhamento meu. Vai ser absolutamente transformador. E é sobre isso mesmo que a Vera disse que eu quero começar aqui com você. Eu quero deixar muito claro para você que a Jornada Cérebro e Longevidade poderia facilmente ser um curso que poderia tranquilamente ser pago, já que é muito conhecimento, prática sólida, validada pela ciência mais atual, mas eu estou entregando para você que está participando ao vivo comigo isso sem custo nenhum, gratuitamente, por você estar aqui com esse comprometimento ao vivo junto comigo. E o objetivo desse evento é entregar nas suas mãos o passo a passo, validado pela ciência mais atual, para você viver de forma a blindar o seu corpo, o seu cérebro dos males da idade e viver com o máximo de saúde, energia e vitalidade, independentemente da sua idade atual. Vamos nessa, Eli? Podemos tirar da tela? E agora eu quero lembrar você das atrações, eu quero lembrar você do nosso cronograma. Estamos aqui na nossa terceira aula, mas na terça-feira nós tivemos a aula número 1, os 7 inimigos que destroem a sua saúde e encurtam a sua vida. Tivemos ontem a nossa aula número 2, onde eu falei como superar os bloqueios que estão te sabotando e você não sabe. E se você perdeu por acaso a aula 1 ou a aula 2, não se preocupa, você ainda tem pouco tempo para assistir. Fica comigo até o fim dessa aula aqui, porque ao vivo a experiência é muito melhor. Quando a gente terminar, você vai ter algum tempo aí para você assistir as outras aulas. Eu só te aconselho a não procrastinar isso, porque
Se você acabar esquecendo, deixando para depois, etc., lembre-se que sábado agora todas as aulas são tiradas do ar para quê? Para preparar você para a aula mais importante, que é a aula número 4, que é no domingo. Eu quero frisar o que eu já falei em todas as aulas, porque sempre aparecem os atrasados do Enem. A aula de domingo não é à noite. A aula de domingo ela é no período da manhã, às 10 horas da manhã do domingo. Então, sábado, a gente tira tudo do ar para preparar você para a mais importante aula, que é a aula do domingo. Então sempre aparece pessoa que fala, ah, mas aí eu perdi, deixa mais um pouco. Sempre, Eli. Nos nossos eventos ao vivo, sempre. Mas assim, eu posso dizer com uma certeza absoluta que vai aparecer gente mandando mensagem, ah, deixa mais um pouquinho e tudo mais. Quero te deixar claro, não vai ficar um segundo a mais se você pedir. Tenha comprometimento e assista enquanto há tempo para você assistir. E você que é comprometido e vai ficar comigo aqui até o final, quero deixar claro, hoje, ao final desta aula aqui, de hoje, nós teremos uma surpresa, um presente só para os comprometidos que vão chegar até o final. É uma ferramenta prática que você vai preencher e ela vai te dar seus resultados ali na hora. É uma ferramenta que vai gerar um mapeamento do seu grau de contaminação nesse mundo doente no qual nós vivemos. E isso vai chegar para você ao final da nossa aula de hoje, para você, é claro, que ficar aqui junto comigo. E na aula de domingo, você vai ter ali o seu resultado na hora, hoje mesmo, tá? Hoje você vai receber a ferramenta, você vai preencher, você vai receber o seu resultado e na aula de domingo eu vou analisar os seus resultados junto com você. Mas esse presente é só para quem ficar até o final da aula junto comigo. E aí, lembrando então, domingo nós temos a aula mais importante, que é a aula O Grande Segredo para você viver mais e melhor. Lembrando, domingo é a aula mais importante e às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, não é à noite, não vá perder essa aula tão importante. Eu tenho uma pergunta, algumas perguntas para fazer para você. E a pergunta que eu quero fazer para você, eu quero que você responda no chat para mim. Como você se sentiu ao descobrir esses conhecimentos que eu trouxe para você ao longo dessas aulas? Como você se sentiu com esses conhecimentos sólidos, validados pela ciência mais atual, sobre saúde e longevidade que você aprendeu aqui? Como você se sentiu tendo mais clareza sobre os inimigos que destroem a sua saúde e encurtam a sua vida? Conta para mim aqui no chat, responde aqui para mim. Como você se sentiu com os mitos que eu derrubei ontem? Ontem eu trouxe uma série de mitos que eu derrubei, mentiras que eu derrubei, mas trouxe algumas verdades importantes também para você tirar esses bloqueios que efetivamente existem na vida das pessoas quando elas estão buscando viver e não apenas sobreviver. E aí eu quero ver a sua resposta aqui e estou entusiasmado com a aula de hoje. Estou empolgado com a aula de hoje porque será espetacular. Olha só. As pessoas falando aqui, transformador, excelente. As pessoas falando que estão sentindo que estão donas de si mesmas. Olha só que interessante. Está passando rápido, mas eu consigo ler alguma coisa aqui. Ou seja, basta você olhar aí para o chat para você ver o grau de transformação que vocês já estão colhendo. Porque, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Não existe nada mais poderoso para transformar a sua vida do que conhecimento de verdade. Conhecimento de verdade, não apenas conhecimento teórico, conhecimento prático, aplicado, validado. Nada transforma a sua vida mais do que isso. Olha que interessante o comentário aqui. Sinto que descobri a tempo como melhorar a minha vida. Olha só, teve uma pessoa aqui que comentou agora, sinto que eu descobri a tempo como melhorar minha vida. E esse a tempo é importante, porque, para pensar, você pode adiar todas as coisas, né, Vinagre? Você pode adiar. Você vai adiar para a semana que vem um projeto que você tem lá, você pode adiar para a semana que vem uma coisa que você acha que precisa aprender, você pode adiar qualquer coisa, mas tem uma coisa que você não pode adiar, que é a sua vida. Porque cada dia que você adia a sua vida é um dia a menos na sua vida que você está jogando no lixo. Eu acho que isso é um gesto de ingratidão perante a dádiva que é nós estarmos aqui vivos como seres humanos, tendo um cérebro humano e sendo capazes de melhorar. Então é incrível ver todas essas mensagens de você e é evidente para você que hoje você tem um conhecimento que quase ninguém por aí tem. Nessas duas aulas que você teve comigo, você já tem uma joia preciosa nas suas mãos
que está se tornando o alicerce para você construir os melhores anos da sua vida. É impossível você viver com o máximo de saúde, energia e vitalidade quando você não tem clareza sobre os seus inimigos, ou seja, sobre aquilo que vai efetivamente destruir sua vida silenciosamente, sem você perceber e debilitar você ao longo dos anos. E eu quero deixar claro, independente da sua idade. Porque tem gente de 30 anos de idade que já olha para a vida, Vinagre, e já fala: nossa, parece que eu não tenho mais energia como eu tinha antes. Tem gente de 30, 40 anos de idade que tem menos disposição, lucidez, clareza mental do que vários alunos meus de 70. Então, não é uma questão de idade, é uma questão de como você está deixando o tempo afetar o passar dos anos na sua vida. Então, é impossível você viver uma vida efetivamente plena, com saúde, energia e vitalidade, quando você é infectado por essas informações rasas, falsas, formulinha mágica, dieta mágica, suco para secar a barriga mágico. E essas coisas não funcionam, gente, de forma consistente. Sabe, essas modas que você tem por aí quando o assunto é saúde, quando o assunto é viver mais e viver melhor. Então é importante você começar a ter a seriedade e a clareza de que solidez e conhecimento é o caminho para você transformar a sua vida, a sua saúde. E esse é só o começo, tá? Essa é só a ponta do iceberg dessa jornada que nós estamos percorrendo juntos, porque se isso já te proporciona essa transformação que a gente está vendo aqui das pessoas no chat, imagina então, eu quero imaginar junto com você o que significa você subir de nível junto comigo. E eu quero parabenizar você que está aqui junto comigo, novamente, pela sua consistência, pelo seu comprometimento, porque, como eu disse, hoje vai ter menos gente do que ontem. E aí, se você acha que isso me entristece, de maneira alguma. Eu acho que o processo de conhecimento e de aprofundamento, o processo de subir de nível, ele é necessariamente um processo que vai fazer com que apenas alguns, que são aqueles realmente especiais, que têm consciência da importância da transformação e do conhecimento, são esses que vão subir de nível e continuar. Então joga uma chuva de cérebro aqui no nosso chat para você demonstrar que essa jornada juntos está valendo a pena para a sua vida. E vamos lá, Alexandre, quantas pessoas a gente tem ao vivo aí? Nesse exato momento temos 17 mil. 17 mil pessoas ao vivo. Quantas curtidas, quantos likes a gente tem no nosso... Só 3 mil absurdos. 3 mil likes. Aí, gente, aí meu coração se enche de angústia. Aí meu coração fica chateado. Hashtag chateado, Vinagre. 3 mil curtidas, sendo que tem 17 mil pessoas. Se você puder, se você quiser, aperta o joinha, aperta o botão de curtir aí, porque isso ajuda a esse conhecimento chegar a mais pessoas, o algoritmo mostrá-lo a mais pessoas. Se tem 17 mil pessoas ao vivo, tem que ter 17 mil curtidas aqui de todos vocês. Não economize os dedos aqui nessa live. E vamos ferver esse chat aqui. Eu quero ver, ó, você que está aqui comigo, você é o comprometido. Hoje vai ter menos gente do que ontem, mas eu quero que você aqui no chat ferva esse chat e mostre para nós que mesmo tendo menos gente aqui, a nossa energia é ainda maior do que ontem e do que anteontem, que tinha mais gente. Por quê? Porque nós somos os comprometidos e porque você não se conforma em viver em um mundo doente. Aliás, manda o nosso grito de guerra aqui no chat, que é: não me conformo. Você que não se conforma em viver nesse mundo que nos incentiva a uma vida doentia. Quero lembrar você que nós temos uma artista muito especial, que é a Gabi, fazendo os resumos ilustrados de todas as nossas aulas da jornada. A Gabi é querida, sempre está aqui nos nossos eventos ao vivo. Mostra aí a arte da Gabi, o Eli. E ela está elaborando então os mapas mentais, os resumos ilustrados. E se você quer receber esses mapas mentais, você primeiro tem que ter paciência, porque eles serão enviados só por volta de uns 10 a 15 dias depois que o evento acabar. Então depois que acabar a jornada, 10 a 15 dias, vai ser enviado onde? Vai ser enviado no grupo de WhatsApp da Jornada Cérebro e Longevidade. E você encontra esse grupo de WhatsApp fixado no topo aí do chat dos comentários. Toca nesse link, entra no grupo de WhatsApp, fica lá e aguarde que lá você receberá isso. Lembrando, 10 a 15 dias depois que a jornada se encerrar. Eu quero lembrar você também da escada, que é a escada que demonstra aqui a sua jornada comigo, tá? Para você que me acompanhou nas aulas 1 e 2, nas aulas de anteontem e ontem, você viu que existe um caminho para você trilhar junto comigo
nessa sua jornada individual, buscando vitalidade, energia, saúde, longevidade, tendo a mim como seu professor, você tem esse caminho aqui a percorrer. Então, esse caminho possui níveis, tá? E nível do que nós estamos falando aqui? Nível de consciência, nível de profundidade, nível de resultados concretos na sua vida e na sua saúde. Quanto maior o seu nível, maior é o seu grau de consciência, de profundidade e de resultados concretos na sua vida e na sua saúde. O primeiro nível é o nível, provavelmente, onde você me conheceu, que é o nosso conteúdo gratuito que você encontra nas redes sociais, nos vídeos do YouTube, por exemplo. E como você bem sabe, o nosso conteúdo nas redes sociais é pautado naquilo que é de mais atual na ciência, em seriedade. E, portanto, você já pode afirmar com bastante certeza que no primeiro nível você já está à frente das demais pessoas. Afinal de contas, sabemos que vivemos em um mundo onde a preferência da maioria é assistir vídeo de dancinha na rede social vizinha. O segundo nível é o nosso curso Mudança de Hábitos, que conta hoje com cerca de 10 mil alunos já. E aí nós chegamos no terceiro nível, que é onde você está agora, na jornada Cérebro e Longevidade. Naturalmente, como você bem sabe, você tem aqui literalmente um curso para te direcionar na ciência, para você desenvolver sua saúde, para você viver em plenitude, para você conquistar a sua vitalidade, para você viver mais e melhor. E agora que você já teve acesso à parte, não ao todo, mas à parte do conteúdo da jornada Cérebro e Longevidade, você sabe muito bem, tá? Para você ter ideia, um conteúdo como esse que eu estou passando para você aqui nessas aulas, nós tipicamente cobramos R$ 1.497 por um conteúdo com essa profundidade, com essa duração. Isso é, inclusive, um excelente valor por esse conhecimento e por toda a transformação que esse conhecimento traz para você quando você adquire esse conhecimento. Só que você que está aqui ao vivo junto comigo, você que está participando de tudo isso, você está recebendo isso gratuitamente, mas você que não se conforma e você que quer e sabe a importância de subir de nível em termos de consciência, conhecimento, resultados para a sua vida, você entende que ficar no mesmo nível não é a melhor escolha. Só que aí tem uma outra coisa, Vinagre, que é importante. Ficar no mesmo nível não é nem possível. Então, você não pode ficar no mesmo nível aqui. Por quê? Porque a jornada vai acabar. Então, a jornada, ela acaba e quando a jornada se encerra, você obrigatoriamente vai ter que mudar de nível. E o próximo nível é o projeto Cérebro e Longevidade. É o projeto mais ambicioso, é o maior projeto que eu já construí, é o maior projeto até hoje da minha carreira como professor, sem sombra de dúvidas, tá? É o maior projeto já construído sobre saúde e longevidade no Brasil e também fora daqui. E nesse projeto, eu ofereço um passo a passo estratégico, um mapa de estratégias e ferramentas científicas para você viver mais e melhor, acompanhado por mim e pela minha equipe. É um programa que você, portanto, vai ter o meu acompanhamento e também de um time. Assim, o time, gente, é absurdo o time de profissionais que nós estamos reunindo nesse projeto. São especialistas das mais diversas áreas, grande parte deles PhD, com currículos que, se você soma, Vinagre, toda a experiência de estudo e prática desse time dá mais de 100 anos de experiência de estudo e prática do time que forma o projeto Cérebro e Longevidade. Eu ainda vou falar hoje sobre esse projeto, que é esse meu programa de acompanhamento junto com você. Fica tranquilo, fica tranquila, você vai saber todos os detalhes. E o último nível nessa jornada comigo é o nível das mentorias que eu ofereço, das consultorias, das palestras, dos serviços que nós, Neurovox, prestamos, geralmente para grandes empresas ou então para grandes executivos e por aí vai. E se você está aqui, é porque você quer mais saúde, você quer mais energia, você quer mais vitalidade, você quer viver e não apenas sobreviver, você quer mais conhecimento, você quer ferramentas para você ter melhores resultados na sua saúde e na sua vida. E para isso, meu amigo, minha amiga, é inevitável, você precisa sempre evoluir, subir de nível para você chegar onde você quer. Isso vale para tudo na sua vida, principalmente na sua saúde. Então eu faço uma pergunta aqui para você,
É uma pergunta olhando nos seus olhos aqui. Você está preparado para subir de nível junto comigo? Essa é a pergunta que eu faço e eu quero que você escreva para mim aí no chat. Você que está preparado e que sabe a importância, você que quer subir de nível de consciência, você que quer subir de nível de profundidade, você que quer subir de nível de resultados concretos na sua vida, na sua saúde, na sua vitalidade. Comenta aí no chat, quero subir de nível, para eu ver quem são os comprometidos junto comigo que irão subir de nível. Eu quero ver esse chat ferver com vocês, comprometidos aqui junto comigo, e já tô vendo a galera aqui. Olha só. Manda um quero subir de nível. Não é sim, não é sim, é quero subir de nível. Quero que você escreva, eu vou subir de nível, quero subir de nível. Olha só, a Silvia, o Leopoldo, a Elisete, o Evandro, a Deise, Renata, Renato também, Rosa e tantos outros. Parabéns, eu te digo, porque em um mundo onde o que predomina é o raso e a superficialidade, em um mundo onde a maioria das pessoas parece que diminui de nível, porque é cada vez menos, a maioria é cada vez menos profunda, cada vez menos conhecimento e vive lamentando por não ter os resultados que gostaria em sua vida, em sua saúde, você que está aqui se comprometendo comigo e você que está aqui demonstrando o seu intuito de subir de nível, você é diferenciado. Então eu quero dar os parabéns a você. E se você quer chegar a um lugar diferente desse lugar onde você está hoje, não tem outro caminho, gente. É o conhecimento de verdade. Só que não é apenas conhecimento, é o conhecimento aliado a ferramentas, aliado a protocolos práticos, é o conhecimento que é verdadeiramente validado e aplicado para que você consiga trazer isso para a sua vida. É por isso que em todas as aulas eu coloco para você uma coisa que parece simples, Eli, mas apesar disso é muito clara, que é a nossa ponte da sinceridade, porque essa ponte é o que faz você refletir um pouco o quanto você quer realmente subir de nível, o quanto você quer realmente chegar em outro lugar melhor do que esse que você está. Eli, coloca a nossa ponte da sinceridade aí, para nós lembrarmos dela. E aqui, gente, é onde você está hoje, certo? É um mundo infelizmente doente, como nós vimos aí ao longo das últimas aulas. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que você está sendo contaminado por esse mundo doente, por esse ambiente doentio no qual nós vivemos. Você vai ver isso hoje, ao final dessa aula, quando eu enviar para você a nossa ferramenta de mapeamento de contaminação do mundo doente. Eu vou te dar essa ferramenta de presente, tá? Ela é custo zero no final da aula de hoje. Então, é importante você olhar para essa situação de você estar em um mundo doente e você afirmar categoricamente e ter isso dentro de você como um grito de guerra mesmo para a tua vida. Isso não é normal e eu não me conformo. Porque se você tiver um caminho com as estratégias corretas, as ferramentas corretas, para você fazer as escolhas corretas, então veja só o que eu estou te falando e guarda, porque isso vai ser importante. Você tem que ter um caminho com as estratégias certas, as ferramentas certas que vão te permitir fazer as escolhas certas. Aí você consegue chegar aqui do outro lado, que é uma vida com saúde, com energia, com vitalidade. E eu vou te mostrar esse caminho e vai ser um prazer ter você junto comigo atravessando essa ponte para o lado que você merece no fim das contas. E você pode contar comigo, com o meu conhecimento de toda a nossa equipe aqui da Neurovox, para você ter acesso às estratégias, às ferramentas que vão permitir a você fazer as escolhas certas. Mas vamos lá, manda mais uma chuva de cérebro aqui, que esse chat tá bom, mas pode melhorar, porque eu confio nessa galera. Eu confio nessa turma, Eli. Eu confio que essa é a melhor turma, porque, Vinagre, a gente tem a melhor comunidade de seres humanos que existe na internet. Para pensar que a gente está aqui numa internet, Vinagre, onde você vê toxicidade, as pessoas se xingando, onde você vê as pessoas, sabe, com futrica, falando fofoca. A gente tem aqui reunidas quantas pessoas, Alexandre? 18.300. 18 mil, quase 20 mil pessoas que estão aqui alinhadas ao redor do seu próprio crescimento, da sua própria saúde, de melhorar a sua própria vida. Então, eu quero parabenizar todos vocês e vamos falar agora sobre o tema central da nossa aula. Nós vivemos em um mundo, gente, que bombardeia a nós
com informações que são picotadas. Nós vivemos em um mundo que nos oferece informações que são fragmentárias. E aí o conhecimento que nós temos sobre saúde, ele acaba sendo como a casa, sabe a casa dos três porquinhos, a primeira casa dos três porquinhos? Basta um sopro de racionalidade que você derruba. Cada dia que passa aparece alguém dizendo para você que tem a solução mágica para você viver mais, para você viver melhor. Sabe, suco verde para secar a sua barriga, suplementos mágicos para resolver todos os seus problemas de saúde. Para por um minuto e pensa aí. Quantas dietas milagrosas, quantas você já viu por aí? Ao longo da sua vida, quantas dietas milagrosas você já viu prometendo resolver tudo, emagrecer rápido, resolver rápido? E o pior ainda é que cada dia aparece alguém dizendo que ou um alimento ou um nutriente é o grande vilão da vez. Então, hoje em dia, você abre aí as redes sociais, uma porrada de gente dizendo que as proteínas animais fazem mal. E aí tem uma outra galera dizendo que as frutas acabam com a sua saúde. Aí tem uma outra galera ainda dizendo que os vegetais, não, vegetal tem antinutriente, então não pode comer vegetal. E você fica no meio disso, sendo metralhado, sem saber direito por qual caminho você percorre. E a verdade é que, em primeiro lugar, você precisa de uma estratégia sólida, uma estratégia coesa, fundamentada em ciência, não fundamentada em achismos ou opiniões pessoais de quaisquer profissionais que não têm o devido embasamento. Mas a questão aqui, e essa é a mensagem, tá? Ou você tem uma estratégia para você fazer as suas escolhas da maneira correta, ou você vai continuar fracassando. Porque se você está construindo a tua saúde baseado nessas coisas que você vê em rede social, que é a diquinha que você vê aqui, a outra dica que você vê lá, aí você descobre que não, então esse alimento é o melhor e você acha que vai ter o alimento salvador, o suplemento salvador, o remédio salvador e por aí vai. Gente, não é assim que funciona. Você precisa de uma estratégia coesa, tá? Uma estratégia que ela reúna os elementos fundamentais que a ciência nos traz hoje para explicar o que é uma vida efetivamente saudável e que tem maior probabilidade de trazer a você a vitalidade que você é capaz de ter. No fim das contas é isso. Então, hoje, nesta aula, você vai aprender a melhor estratégia de acordo com o conhecimento científico atual para que você tenha uma vida longa e plenamente saudável. E essa estratégia ela é baseada em 10 chaves fundamentais. Ela é baseada numa metodologia desenvolvida por mim e pelo meu time, que eu vou falar mais dele ao final da aula de hoje, que está por trás desse projeto. É uma estratégia baseada em 10 chaves fundamentais e eu quero, junto com você, entender cada uma dessas chaves. Vamos para a primeira chave, porque ela você já conheceu um pouco junto comigo. A primeira chave de uma estratégia sólida e coesa, de vitalidade, para você viver e não apenas sobreviver, é você conhecer bem quem são seus inimigos. Ou seja, é você continuar e aprofundar, é você subir de nível naquilo que nós fizemos na primeira aula. Porque aqui na jornada nós demos um primeiro passo nessa direção. Aqui eu te apresentei os 7 grandes inimigos na aula número 1 da jornada, Cérebro e Longevidade, e eu te mostrei os 4 cavaleiros, que são as causas que abrem as portas para esses inimigos. Quando você aceita esses inimigos na sua vida, lembre-se da aula 1, você vai passando o tempo, surgem aqueles sintomas. Lembra dos sintomas que você se identificou? Lembra da galera se identificando com sintomas, Vinagre? Tinha gente aqui se identificando com... A gente mostrou 18 sintomas. Teve gente que gabaritou, teve gente que era 10, 15, 17. A média era coisa de 6 a 10 de identificação com sintomas desse mundo doente. E quando você permite isso ficar na tua vida por um tempo, você fatalmente adoece. Mas eu quero deixar claro, gente, que o que nós vimos aqui foi uma introdução. Se você quer realmente blindar a sua saúde, a saúde do seu corpo, a saúde do seu cérebro, você precisa conhecer a fundo cada um desses inimigos. E, principalmente, você precisa de ferramentas práticas. Você precisa de estratégia e de ferramentas práticas que vão permitir a você o quê? Fazer as escolhas certas. Porque fazendo as escolhas certas, você consegue combater e se proteger desses inimigos.
que nós aprendemos. É exatamente isso que eu faço com os alunos do projeto Cérebro e Longevidade. Você precisa entender a fundo. Então, por exemplo, ontem nós falamos sobre depressão, ontem nós falamos sobre Alzheimer, ontem nós falamos sobre doenças cardiovasculares, como o infarto, o ataque cardíaco, ontem nós falamos sobre doenças cerebrovasculares, como derrame, falamos sobre ansiedade, ontem nós falamos sobre os problemas do ganho de peso, quando você está com uma composição corporal que não é saudável, excesso de gordura corpórea e como isso degringola o teu metabolismo, podendo abrir as portas para uma série de outras doenças, até como câncer e também depressão, Alzheimer. Todas essas doenças elas têm um risco aumentado quando você está com o seu metabolismo desregulado. E é importante você entender cada uma dessas coisas a fundo. Para quê? Para você se proteger, para você saber quem são os inimigos que estão vindo aí. Que às vezes não estão nem vindo aí, mas já estão, de certa forma, à espreita na sua vida. E o bacana e a boa notícia é que existem estratégias e existem ferramentas que permitem a você fazer as escolhas certas para você combater, para você enfrentar e para você prevenir esses inimigos de ocuparem a sua vida, destruírem a sua vitalidade e fazerem com que você esteja aí pelo mundo simplesmente sobrevivendo, em vez de vivendo. E eu acho isso uma pena, porque a vida humana ela precisa ser saboreada, gente. A vida pode ser incrível. A vida pode ser, se a vida tá boa para você, ela pode ser melhor ainda. E saúde, como a gente viu, não é apenas você não estar doente, não é só isso. Mas parte disso é você não estar doente, é você saber quem são os seus inimigos. Só que os inimigos não são apenas aqueles que te adoecem, mas eles são aqueles que impedem você de viver em prosperidade. Eu estou falando aqui de prosperidade vital, vitalidade. Saúde não é a ausência de doença. Saúde é você estar na plena potência do teu cérebro e do teu corpo. Ministério da Saúde, eles falam por aí, Vinagre. Não é Ministério da Saúde, é Ministério da Doença. Quem de vocês vai ao médico, por exemplo, ao hospital, à clínica, seja lá que for, quando você está bem? Geralmente quando você vai, vou fazer um check-up. É porque você está indo procurar a doença. Você está falando, vou ver se não tem alguma zica aqui comigo. Então não é bem o Ministério da Saúde, é o Ministério da Doença. O que eu quero é que você tenha aqui um conceito na sua vida de que saúde é você estar na plena potência. Saúde é você acordar com vontade de viver. Saúde é você ter energia, disposição, vitalidade. Saúde é você ter libido. Saúde é você ter clareza mental. Saúde é você ter, gosto de fazer as coisas que você faz no dia a dia, tanto as obrigações quanto as coisas que efetivamente você faz nas suas horas de lazer. Saúde é você estar junto com as pessoas que você ama, saboreando esses momentos. Saúde é você olhar para o teu corpo e enxergar um corpo que é forte, que tem vigor ao longo dos anos. Saúde é você olhar para a tua mente e a tua mente está sempre mais afiada. Você está vivendo, adquirindo experiência, adquirindo conhecimento. Tua mente deveria estar ficando cada vez mais afiada. Tua mente não deveria estar ficando cada vez mais definhada, como acontece com as pessoas por aí. Independentemente da sua idade. Quantos de vocês aí de 30 e poucos anos de idade, às vezes 20, 40, 50, você está aí com a tua mente, você fala, nossa, minha mente já não é mais a mesma. Esse nevoeiro cerebral que está ocupando tanto a cabeça das pessoas hoje em dia. Não precisa ser assim, mas para isso você precisa conhecer bem os seus inimigos. A segunda chave de uma estratégia concreta para você viver com o máximo de vitalidade, energia, saúde, é você equilibrar os seus ritmos biológicos nas 24 horas do dia. Como nós vimos na aula número 1 e falamos também ontem sobre isso, o desequilíbrio circadiano é um dos grandes inimigos que destrói a sua saúde e encurta a sua vida. E o primeiro passo para você começar a assumir o comando, o controle da tua saúde, é você assumir o controle do teu ciclo circadiano. Isso significa você ser capaz de controlar e ajustar o seu, entre aspas, relógio biológico. Para os meus alunos, o que eu faço é literalmente oferecer ferramentas práticas baseadas numa estratégia concreta e validada pela ciência, dizendo para a pessoa, eu digo para os meus alunos assim, quando você acordar, as melhores coisas para você fazer são isso, isso e isso. Depois que chega a hora do almoço, você tem que fazer isso, isso e isso. Durante a tarde, você tem que fazer isso, isso e isso. E à noite, antes de dormir, você tem que fazer isso, isso e isso.
Inclusive para os meus alunos do Projeto Cérebro e Longevidade que trabalham em turno noturno, nós temos uma aula que é para diminuir os riscos e os impactos disso sobre o ciclo circadiano. Então, gente, só com esses ajustes, tá? Só com os ajustes no seu ciclo circadiano, em poucas semanas. Para algumas pessoas é uma semaninha, 2, para algumas pessoas um pouco mais. Mas ali, em 3 a 8 semanas, você já vai sentir melhoras significativas na tua energia, na tua disposição, na tua motivação, no teu foco, na tua memória, na capacidade que você tem de aprender, na clareza mental, na tua libido. É claro, não apenas nisso, mas no teu equilíbrio emocional e mental também, no teu humor, no teu bem-estar, na consistência que você tem nos hábitos que você traz para a sua vida, na regulação do apetite. Quando o teu ciclo circadiano está desequilibrado, você tende a comer mais do que você deveria. Olha que loucura isso. E aí você ganha peso. Ao ganhar peso e a tua composição corpórea, você acaba engordando. Isso, você lembra que eu te falei ontem, isso é altamente pró-inflamatório. Essa inflamação sistêmica de baixo grau, especialmente quando você tem gordura visceral nos seus órgãos, isso prejudica o funcionamento do seu cérebro e inclusive aumenta o risco de transtornos mentais como depressão, ansiedade e doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então tá tudo conectado e a raiz e a base para você viver uma vida saudável é o equilíbrio circadiano. Então isso é uma das primeiras coisas que eu faço com meus alunos, é dedicar bastante tempo explicando como você faz para assumir o controle disso. E eu quero te dar um exemplo de uma ferramenta aqui que pode ser uma baita ferramenta ou pode ser um baita inimigo, que é o nosso famigerado cafezinho ali. É o cafezinho de todo dia. Gente, o café, ele pode ser incrível para a sua saúde. Eu adoro um café. Inclusive o café para mim ele é quase um ritual. Eu gosto de fazer a moagem eu mesmo. E aí eu passo o café com calma. E aí sobe aquele cheiro que é uma delícia. Então, o café pode ser um grande amigo. Só que ele pode ser um grande inimigo também. Por quê? Porque a maneira como o café opera no seu cérebro é muito diferente do que as pessoas pensam. O café não é bem que ele te acorda. O café ele bloqueia você de ficar com sono. Na essência é isso. Ele impede você de ficar cansado. E claro que eu não quero me estender, porque dá para dar uma aula inteira sobre café. Aliás, é isso que eu faço com meus alunos, eu explico em detalhes. Mas a grande questão do café é a cafeína, que está dentro do café. Só que saiba, cafeína não existe só no café. Cafeína existe em vários tipos de chá, não todos, mas vários tipos. Então, por exemplo, chá preto tem cafeína. Chá verde tem cafeína. Chá mate tem cafeína. Então tem vários tipos de chás que tem cafeína. Você encontra, claro, em energéticos, você encontra em suplementos desses pré-treino que existem em academia. Você encontra, portanto, a cafeína em várias coisas. Então quando eu falo do café aqui, eu poderia estar falando dos chás que tem cafeína, eu poderia estar falando de qualquer coisa que tem cafeína, porque a cafeína é o que importa aqui. E, gente, qual que é a grande questão? O café demora para ser eliminado do seu corpo. Isso vai variar de acordo com genética, então tem variações individuais, mas, em geral, o café demora para ser eliminado do seu corpo. Isso significa que quando você toma café a partir de certo horário, você vai chegar lá na sua cama para dormir e ainda vai ter cafeína circulando. Essa cafeína circulando, ela vai prejudicar a qualidade do seu sono, às vezes também a quantidade do seu sono. Isso vai desregular o seu ciclo circadiano e você vai acordar no dia seguinte cansado, sem energia, sem disposição. Só que aí quando você acorda cansado, sem energia, sem disposição, o que a pessoa faz? Ele bebe mais café. E fica bebendo café o dia inteiro, chega à noite, tem cafeína circulando e você vive num ciclo perpétuo de autodestruição por conta da cafeína. Então o jeito errado de você beber cafeína é, em primeiro lugar, no horário errado. No horário errado. Então o que os melhores estudos científicos dizem? E aqui eu quero te dar já uma ferramenta, tá? É uma média que eu vou te dar, isso varia de pessoa para pessoa, mas, em média, a melhor coisa que você faz é parar de tomar cafeína 9 horas antes da hora que você deitou na sua cama. Deitou para dormir. 9 horas antes, você para de tomar
café. É por isso que eu falo para as pessoas pararem à 1 da tarde. Porque grande parte das pessoas, ele deita lá por volta das 10 horas da noite, entendeu? Então, a gente está ali em 9 horas. E aí eu sempre venho, vai aparecer aqui no chat, tenho certeza, o Vinagre, vai aparecer. Eu tomo café à noite e eu durmo muito bem, sempre aparece. Pois é, meu amigo, minha amiga. Se eu te levar ali no laboratório e eu fizer uma polissonografia, onde eu coloco uma eletroencefalografia, um eletroencefalograma no seu cérebro para eu medir as ondas cerebrais, eu te mostro que o teu sono está alterado. Você acha que você dorme igual, mas eu te garanto que você não dorme. Ou seja, você está escolhendo prejudicar a qualidade do seu sono para ter um prazer com um cafezinho depois de um certo horário. Então, primeiro critério para você tomar café do jeito certo é no horário certo. Em geral, se você deita às 10 horas da noite, ali por volta da 1 da tarde é o horário de parar. Se você é uma pessoa que é sensível ao café, ou seja, se o café ele te deixa mais agitado com pouca dose, se você já tem problemas de sono, se você tem dificuldade ou de pegar no sono, ou se você às vezes acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir, vale você considerar parar antes. E dependendo do grau, uma coisa que eu trabalho com meus alunos vale cortar, dependendo do grau, tá? Da dificuldade que você tem. Porque nada pode prejudicar seu sono. Sono tem que ser sagrado, sono tem que ser inegociável na tua vida. Tanto quanto você puder, é claro, porque existem pessoas que por questões de trabalho acabam prejudicando o seu sono. Eu mesmo, por muitos anos da minha vida, professor, jovem, dava aula até 11 horas da noite, tinha que estar em pé 5 e pouco da manhã para, de novo, 7h20 estar dando aula. Eu tive que prejudicar meu sono por causa de carreira. Hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio, a oportunidade de poder acordar no horário que é saudável para mim e dormir no horário que é saudável para mim, mas tem que ter no teu horizonte a melhora disso. Para você chegar no dia onde você vai melhorar a tua qualidade de sono, tá? Beleza. Primeiro critério para você tomar café bem, então, é horário. O segundo, gente, é óbvio, é dose. Se você exagerar, você vai ficar com problemas. Então, assim, 2, 3 xícaras de café por dia, beleza. Para algumas pessoas, eu, por exemplo, gente, eu tenho que tomar 1 xícara de café. Se eu tomo mais do que uma, eu sou cientista de mim mesmo. Eu já analisei o meu sono e a qualidade do meu sono tomando várias doses diferentes. Eu tenho que parar à 1 da tarde e eu tenho que tomar 1 xícara. Se eu tomar mais do que 1 xícara, eu não durmo bem e muitas vezes isso começa a me dar ansiedade. Tomo na 2ª xícara, eu começo a ficar ansioso. E é uma ansiedade que é um aperto no peito, é uma coisa estranha que você sente. Às vezes, gente, é cafeína. E você está atribuindo isso a outras coisas. Porque a cafeína pode ser ansiogênica, que é o termo de gera ansiedade dentro de você. Então essa é uma pequena ferramenta de controle de equilíbrio circadiano. Agora, veja bem, se você bebe café na dose certa, saudável, e no horário certo, a gente sabe que pessoas que bebem café na dose certa, no horário certo, todos os dias, ou grande parte dos dias, isso aumenta a disponibilidade de receptores de dopamina no seu cérebro. Então não é bem que o café aumenta a dopamina. O que o café faz é fazer com que a dopamina que já está aí, ela seja mais eficiente. Então, quando você bebe café na dose certa e no horário certo, você se torna uma pessoa naturalmente mais motivada, mais bem disposta. Veja só, o café não é nem um vilão e nem um aliado. Ele é os dois e depende de como você usa. Então é esse tipo de conhecimento que eu trago para os meus alunos, muito prático, que é para você entender exatamente o que você tem que fazer se você quer equilibrar seu ciclo circadiano. Vamos para a terceira chave para você construir uma estratégia para viver com mais saúde, energia e vitalidade. Gente, é a alimentação estratégica. Nós vimos, a alimentação é a matéria-prima da vida. O problema é que para a maioria das pessoas, a alimentação é sinônimo de seguir dieta da moda. Para a maioria das pessoas é isso, é sinônimo de seguir dieta da moda. Então, nós temos um nutricionista PhD aqui no nosso time, nos instruindo, justamente para quê? Para que você compreenda que a alimentação é muito mais do que isso. Outro grande problema que existe quando a gente fala de alimentação é você criar na tua cabeça a ilusão de que tem um alimento milagroso que vai salvar as coisas na sua vida. Quer ver um exemplo, Vinagre? Tomar suco de limão quando acorda. Shot de limão.
Pronto. O cara destrói a saúde, bebe café até 9 horas da noite, destrói a saúde, é sedentário, mas eu tomo um shot de limão no começo do dia. Gente, não existe um alimento milagroso. A alimentação ela precisa ser estratégica para que você entenda que você precisa compor na tua alimentação, no geral, aquilo que vai nutrir teu corpo e que vai cumprir aquelas funções que eu te expliquei na aula número 1. Lembra que na aula 1 eu te expliquei os 5 elementos do que é preciso na tua alimentação? Para você ter uma alimentação que efetivamente nutre o seu cérebro? Então, na essência, a alimentação estratégica significa você ter conhecimento suficiente. Você não precisa virar um nutricionista, mas você precisa ter conhecimento suficiente para você saber qual é o papel de cada nutriente, para você saber ler rótulos no supermercado, para você saber ler uma tabela nutricional quando você busca saber se esse alimento é um alimento bom ou ruim para você minimamente ter liberdade para você chegar no supermercado e você escolher com liberdade e com conhecimento aquilo que vai ser o melhor para você e para as pessoas que você ama, se você cozinha para sua família ou se você faz compras para sua família, por exemplo. É você ter conhecimento para você conseguir escolher os melhores ingredientes, para você formular as melhores refeições minimamente. Você não precisa ser um PhD em nutrição, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento para você ser livre ao ir ao supermercado, para você parar de seguir a modinha do vídeo da vez que disse que é o shot de limão ou suco verde ou não sei o que mais. Essa liberdade é incrível, porque você para quando você tem essa liberdade, inclusive, de viver um certo terrorismo que as pessoas vivem por aí, tá? E isso é muito importante também de falar. Tudo isso é plenamente possível dentro da sua capacidade financeira. Porque é sim possível você comer de maneira saudável sem você gastar horrores de dinheiro. Tá, mirtilo é incrível para a saúde. Eu falo isso para os meus alunos. Mirtilo é incrível para a saúde. Só que você não precisa necessariamente gastar o dinheiro que o mirtilo custa no Brasil, porque existem várias outras coisas que podem trazer os nutrientes que o mirtilo traz sem você precisar gastar tanto. Ah, claro, se você está muito bem financeiramente e você quer buscar isso, não tem problema, mas é você, dentro das suas possibilidades, conseguir fazer compras, conseguir montar ali as suas refeições de uma forma que esteja efetivamente nutrindo o seu corpo e das pessoas para as quais você cozinha. E eu quero deixar claro, você não precisa sacrificar seu prazer com isso. Você não precisa ser infeliz com isso. Você não precisa de terrorismo nutricional, sabe, que te deixa com medo. Ai, o açúcar. Ai, não sei o que é inflamatório. Ai, não sei o que mais. Calma. Vamos lá, vamos entender. O que significa isso? O que significa algo que é pró-inflamatório? Será que existe isso com alimentos? O que de fato é a inflamação de baixo grau que a gente entende? E qual é o papel da alimentação nisso? Sabe, vamos falar aqui de uma forma sóbria, tranquila, para você conseguir entender de fato. Em vez de temer e em vez de amar também, viu? É aquela frase do Baruch Spinoza, Eli, que ele diz assim, o meu papel, o Spinoza diz isso num livro chamado Ética, lindo, e ele fala, o meu papel tem sido, meu objetivo tem sido odiar menos, amar menos e entender mais. Porque quando você ama demais, você acha que aí, o cara tá falando mal do meu shot de limão, você vai ficar bravo comigo, vai me xingar no chat. Não tô falando mal do shot de limão, eu só tô te dizendo que ele não é um milagre. E que você não tem que depositar todas as suas energias da sua saúde num ingrediente ou numa prática. Porque são várias pequenas coisas que vão construir uma vida saudável. E isso significa ser estratégico. É você entender que são várias pequenas coisas juntas. E elas vão gerar aquele ganho que eu te expliquei na aula de ontem, que é exponencial. Que é aos pouquinhos, são os juros compostos que eu te expliquei na aula de ontem. O que você precisa, portanto, é conhecimento, ferramentas corretas para você fazer as escolhas certas. Conhecimentos corretos, ferramentas corretas para você fazer as escolhas certas, para você ter liberdade para se alimentar com saúde sem abrir mão do seu prazer. Porque, gente, é evidente que a alimentação ela envolve prazer. Como é que a gente tira isso da equação? Como é que a gente tira uma coisa que estava junto conosco quando nós estávamos 70 mil anos atrás ao redor de fogueiras, quando não existia agricultura, quando não existia nada disso, a alimentação era o que nos unia enquanto seres humanos ao redor das fogueiras, onde nós contávamos histórias, onde nós compartilhávamos as coisas. Como é que a gente tira o prazer disso?
Não existe. Aí o sujeito vira e fala, come brócolis e peito de frango. É isso. Primeiro que nutricionalmente isso não está atendendo tudo que você precisa. Segundo que tem que ser mais do que isso. Porque se não for mais do que isso e não tiver o elemento do prazer, não vai ser sustentável. E é por isso que dieta da moda não costuma ser sustentável. A quarta chave para você viver uma vida cheia de vitalidade e energia é você saber o que precisa ser sabido sobre suplementação. Eu quero deixar claro, suplementação nunca substitui a alimentação. Ela é um complemento e é fato. Tem suplemento sendo vendido por aí que é simplesmente inútil, muitos outros não valem o seu dinheiro, apesar de ter alguns estudos científicos, mas também é fato, existem suplementos que são excelentes e que podem complementar a sua alimentação e beneficiar a sua saúde, sua longevidade. Existem suplementos que não são excelentes, mas são bons. Dependendo da tua individualidade, dos teus objetivos, podem beneficiar, portanto, alguns de vocês, dependendo do teu objetivo e da tua individualidade. Suplementação, portanto, é uma coisa que se você fizer estrategicamente, te traz benefícios. Você precisa saber discernir os bons suplementos dos maus suplementos. Você precisa saber o verdadeiro impacto da suplementação na sua saúde, porque ele, igual o shot de limão, acontece com o suplemento. O cara acha que vai comprar o suplemento e pronto, a vida vai ficar magicamente melhor. E não é assim que funciona. Você precisa saber como escolher as melhores marcas, você precisa saber como escolher os suplementos que têm maior biodisponibilidade, portanto, aqueles que serão de fato absorvidos pelo seu corpo, nas dosagens que são efetivamente recomendadas por artigo científico. Porque esse é um dos grandes problemas, por exemplo, vinagre, de ômega 3. É a questão da dosagem. Quando você vai ver a dosagem de artigo científico e a que você vê na maior parte dos suplementos por aí, a discrepância é gritante. E a pessoa está pagando caro num negócio que não traz a dosagem que ela precisa para obter o benefício, pelo menos que os artigos científicos nos mostram. Você precisa saber quais suplementos eles são excelentes, quais são bons, quais são as melhores marcas, quais não merecem o seu dinheiro. Isso que eu faço com meus alunos, tá? Essa coisa varia muito, eu não posso virar agora para você e falar a marca melhor é XYZ, porque varia. Hoje a melhor marca vai ser diferente da marca que é amanhã. E eu tenho o carinho de fazer com meus alunos a recomendação do que eu estou observando e do que eu mesmo utilizo, tá? Porque existe, claro, aquilo que merece o seu dinheiro e o seu investimento e existe aquilo que não. E você precisa ter esse discernimento. Mas, com inteligência, a suplementação pode ser de fato um grande aliado e, portanto, é uma das chaves dessa estratégia para você viver mais e melhor. E a quinta chave, eu já falei ontem sobre a importância disso, é você movimentar o seu corpo de maneira estratégica. Ontem eu falei, movimento é vida, sedentarismo é morte. Atividade física, nós vimos, é um dos principais pilares de uma vida saudável. Acontece que, se você quer assumir o controle da sua vida, se você quer viver uma vida longa, cheia de energia, cheia de vitalidade, você precisa parar de viver no improviso quando o assunto é movimentar seu corpo. Claro que qualquer movimento é melhor do que zero, mas na essência, se você quer ser estratégico, existem 4 categorias diferentes de exercícios físicos que são cruciais para a longevidade, para você viver muitos anos com muita saúde, com plenitude, com o cérebro cada vez mais afiado e um corpo cada vez mais forte. E um exemplo que eu dou, vários de vocês já viram vídeos meus sobre isso, é musculatura, é força muscular. Força muscular é fundamental, fundamental, essencial. Músculos são cruciais para a saúde do cérebro e do corpo de maneira geral. Então, se você não está desenvolvendo seus músculos, você já está cometendo um erro. Saiba disso. E essa é uma das categorias. Então, não é à toa que a gente tem um cara que é monstro aqui no nosso time, nesse projeto, que trabalha com o Comitê Olímpico Brasileiro, justamente no preparo físico dos atletas, porque isso é uma das chaves para uma vida longa e cheia de saúde. Só que eu quero deixar claro, músculo é importante, mas não é só músculo. O que acontece, o Eli sabe disso porque o Eli é fortão, o Eli só faz musculação, né? Então assim, já está negligenciando os outros 3. Já puxei a orelha dele aqui já, tá? E com os meus alunos, o que eu faço? Eu explico cada uma dessas categorias, né? Como que você busca um educador físico, como você se orienta a respeito disso e como você monta esse mix de atividade física, porque essa é a questão. Vou dar de novo o exemplo que eu dei em todas as aulas. Se você quer jogar basquete, você precisa pular o mais alto possível. Então você vai ter que treinar isso.
No esporte chamado vida, você precisa desenvolver essas 4 categorias e não importa a sua idade atual. Mas eu quero deixar claro que você não precisa virar um atleta, tá? É algo plenamente possível para todas as pessoas, mas é fundamental. A sexta chave para você construir uma estratégia de uma vida longeva, cheia de saúde, gente, é equilíbrio emocional. Não adianta você presumir, mesmo tendo um corpo forte, mesmo tendo uma alimentação estratégica, mesmo com os melhores suplementos, não adianta você presumir que você pode viver uma vida com vitalidade e plenitude quando você não tem equilíbrio emocional. É claro que existe um diálogo e uma via de mão dupla. Por exemplo, se você é sedentário, se você se alimenta mal, provavelmente você desequilibra suas emoções. Só que o que acontece é que se as suas emoções estão desequilibradas, você muitas vezes não tem a energia e a disposição para se alimentar bem e para se exercitar. Então o equilíbrio emocional ele tem que ser tratado especificamente. E é por isso que com os meus alunos eu tenho um módulo inteiro sobre equilíbrio emocional, trazendo os conhecimentos e as ferramentas mais atuais, os protocolos científicos, justamente para você conduzir as escolhas certas e equilibrar suas emoções. Sem equilíbrio emocional não existe verdadeira longevidade. A boa notícia é que existem protocolos científicos extremamente eficientes, ferramentas práticas que ajudam você a manter e a potencializar o seu equilíbrio emocional. Aqueles de vocês que estão num estado emocional borocochô, para baixo, às vezes doente de fato, você sabe o quanto que isso prejudica todas as áreas da sua vida, o quanto não faz nem sentido para uma pessoa que está emocionalmente ruim viver mais, viver uma vida longa. A pessoa perde a noção do sentido, do valor disso. Isso é triste, mas a boa notícia é que não precisa ser assim. E hoje nós temos farta ciência nos indicando os caminhos práticos para você equilibrar as suas emoções. A sétima chave de uma estratégia de longevidade e saúde é a saúde dos seus relacionamentos. Nós, seres humanos, somos uma espécie social. Somos uma espécie social. Eu falei isso para você. Nossa saúde depende da qualidade das nossas relações. Qualidade, não quantidade. Não adianta você ter 1000 seguidores nas redes sociais, sei lá, 500 amigos no Facebook, amigos entre aspas, se você não tem relações de qualidade. E, portanto, você precisa de conhecimento e das ferramentas para você fazer as escolhas certas nas suas relações. Nós vivemos hoje em dia uma epidemia de solidão no mundo que se agravou drasticamente depois da pandemia. E, portanto, você precisa aprender a nutrir suas relações. Com meus alunos, nós temos literalmente um módulo inteiro de relacionamento, onde vamos falar de relacionamentos amorosos, sexualidade, vamos falar dos relacionamentos familiares, do relacionamento com seus filhos, do relacionamento com seu esposo, esposa, namorado, namorada, das amizades, das relações e das redes de amizade que são importantes. Então, nós temos um módulo inteiro repleto de aulas com conhecimentos e protocolos científicos para você conseguir nutrir relações nos vários tipos diferentes de relação que existem na vida humana na atualidade. A oitava chave para você construir uma estratégia de longevidade e saúde é você cuidar da sua saúde hormonal. Gente, não existe saúde e longevidade sem equilíbrio e saúde hormonal. Hormônios estão envolvidos, direta ou indiretamente, em todos os aspectos da sua saúde. Eu estou falando da sua saúde cerebral, da sua saúde mental e da saúde do seu corpo de maneira geral. O problema é que saúde hormonal depende de estratégias e protocolos que mudam. Mudam, por exemplo, se você é homem ou mulher. Mudam dependendo da sua idade. Então, se você tem 18 a 30 anos e é mulher, existe uma conduta, existem coisas que são importantes. Agora, se você tem 40 a 50 anos e é mulher, existem outras coisas. Evidentemente, você tem perimenopausa, menopausa, mas nos homens isso acontece também. Se você tem 30, 40 anos, é diferente se você tem 60 anos de idade ou mais, você que é homem. Isso vale para as mulheres também. Então, essa abordagem que ela vai olhar para a faixa etária, olhar para sexo, então, homens e mulheres, faixa etária e quais são as melhores condutas, ela é a abordagem mais racional. E, infelizmente, quando o assunto é saúde hormonal, existem atalhos que estão na moda, como esteroides anabolizantes, existem atalhos que vão mexer com certas regulações hormonais para emagrecimento, como o Ozempic, que você já ouviu falar por aí. E claro que existe lugar para reposição hormonal, existe sim, e existe lugar para você usar Ozempic,
Existe lugar para isso quando bem conduzido, mas você precisa entender qual é esse lugar racionalmente. Esses são só alguns exemplos, mas não é à toa que eu estou trazendo uma PhD em endocrinologia, uma médica endocrinologista PhD para o nosso time, justamente para quê? Para trazer esse conhecimento para os alunos, justamente segmentando essa estratégia de acordo com a sua individualidade e com o seu momento de vida. A nona chave, chave número 9, para você construir saúde e longevidade, gente, é a saúde intelectual. Dizem por aí que o cérebro é como um músculo, tá? Na real, o cérebro é bem diferente de um músculo, isso é fato. A semelhança, do ponto de vista biológico, não existe tanto. Mas do ponto de vista conceitual das ideias, existe alguma semelhança. Por quê? Em um aspecto crítico, o cérebro é semelhante aos músculos. Se você não usa seu cérebro do jeito certo, ele definha. Ponto final. Então ocorre, especialmente depois dos 45, 50 anos de idade, ocorre um processo que a gente chama de declínio cognitivo. As funções cognitivas do cérebro, como memória, atenção, raciocínio, tomada de decisão, elas começam a declinar. Esse é um processo natural que acontece a partir dos 40, 50 anos de idade. Só que você não precisa deixar que isso aconteça. Você consegue frear o declínio cognitivo com as estratégias certas, ou seja, com conhecimento, com a ferramenta, fazendo as escolhas certas. Além disso, se você não estimula teu cérebro do jeito correto, até mesmo você que é jovem, você vai viver com esse nevoeiro mental que as pessoas têm por aí. A pessoa vive cansada o tempo inteiro, ou então, claro que isso está ligado a outras coisas também, ou então a pessoa não consegue aprender, ela lê uma coisa e não consegue lembrar, não consegue prestar atenção, vive se distraindo, sente que a cabeça não está funcionando como no passado. E isso não é Sabe, para de achar que isso é normal, isso não é normal, isso não é uma sentença na sua vida. Você pode remar contra essa maré. Você precisa saber quais são as atividades corretas que estimulam o seu cérebro com mais eficiência. Você precisa saber como você faz para o teu cérebro não atrofiar e definhar. Saiba disso. A falta de estímulo intelectual é sabidamente um fator de risco para a doença de Alzheimer. Sabidamente. Então você precisa, tal como você precisa saber os exercícios corretos para o corpo, você precisa saber os exercícios corretos para o cérebro. Então, é isso que eu faço com os meus alunos. Como que você estimula teu cérebro intelectualmente do jeito certo, para o teu cérebro se manter sempre jovem e afiado, para o teu cérebro amanhã estar ainda mais afiado do que ele era ontem, em vez de você ir perdendo as suas funções cognitivas conforme o tempo passa. Essa é a nona chave para a saúde e longevidade. Pessoal, eu quero lembrar que nós temos ainda hoje um presente no final da nossa aula, uma ferramenta que você vai ter no final da aula. Você vai receber essa ferramenta e você vai medir nessa ferramenta o grau de contaminação seu neste mundo doente que nós estamos entendendo em profundidade aqui na jornada Cérebro e Longevidade. Então, no final da aula de hoje, para quem ficar até o final, eu vou oferecer essa ferramenta. A 10ª chave para você construir saúde, para você construir uma vida longeva, é você ter uma mentalidade que permite a você consistência comportamental. Porque de nada adianta você ter o conhecimento e as ferramentas se você não tem a mentalidade e a consistência de comportamento para você se manter no trilho. Tá? E se manter no trilho não significa que você não vai cair do cavalo de vez em quando, mas significa que quando você cai do cavalo, você sabe como voltar. Porque a verdade, e eu sei, que a maioria de vocês que está aí, não é que você nunca tentou mudar alguma coisa na tua saúde, não é que você nunca tentou mudar alguma coisa, sei lá, por exemplo, na tua alimentação. Você já tentou, só que você não consegue manter constância. Então, a 10ª chave, ela engloba e encaçapa todas as outras, porque se você não tem mentalidade e consistência comportamental, você nunca vai conseguir mudar. Não existe mudança de vida sem mudança de comportamento e mentalidade, e essa mudança precisa ser consistente. Sem isso, você vai continuar como a maioria das pessoas, sonhando com a mudança, às vezes até começando a mudar, só que nunca concluindo, você não consegue manter a mudança que você traz para a sua vida. E aí vem a dieta da moda, e aí vem a moda do não sei o que mais, e a pessoa fica nessa sanfona, vai e volta, e nunca consegue se manter consistente em um caminho. E esse é um dos temas que eu trabalho com os meus alunos em profundidade. A mentalidade para mudança de hábitos consistente, uma mudança comportamental consistente. E eu quero que você perceba que essa estratégia de 10 passos, ela no fim das contas, ela traz uma grande ideia para mim, que é uma ideia trazida pelo Sêneca, sabe o Sêneca, o filósofo estoico?
E o Sêneca tem uma frase que eu acho que você precisa guardar para a sua vida. Coloca aí na tela a frase para as pessoas, ô Eli. O Sêneca diz: quando não se sabe para qual porto navegar, nenhum vento é favorável. Cara, se você está num barco e você não sabe para qual porto você está indo, se você não sabe como navegar, como mexer se é um veleiro nas velas, como você se orienta com a bússola ou a sextante, né? Se você é isso que você está utilizando, se você não sabe mexer nos equipamentos do barco, não adianta você ter, sabe? Não adianta você estar nesse barco, nesse oceano, porque você nunca vai chegar a um lugar efetivamente bom para você. Nenhum vento será favorável, porque você não sabe para qual porto você está navegando. Você está à deriva. E é assim que as pessoas vivem na internet, né? Dizem por aí que as pessoas na internet, dizem que as pessoas na internet navegam. Eu acho essa ideia um tanto quanto esquisita. Porque se você navega, você sabe para onde você está indo. Você sabe mexer nos equipamentos do barco. As pessoas não navegam na internet, as pessoas boiam na internet, né? As pessoas naufragam na internet muitas vezes. E o que uma estratégia significa é você saber para qual porto navegar e saber como fazer isso. No fim das contas, é isso que significa ter uma estratégia e ter as ferramentas para você tomar as decisões corretas, para você fazer as escolhas certas. Então, no fim das contas, para você aqui, quantas pessoas a gente tem ao vivo aí, Alexandre? 20.800. 20.800 pessoas. Para você, que você no começo dessa aula, você disse para mim que quer subir de nível junto comigo, eu posso te dizer com tranquilidade, com serenidade no meu coração, que com a estratégia certa, que vai te entregar as ferramentas corretas na sua mão, você consegue fazer as escolhas certas, através das estratégias, ferramentas e escolhas certas, é impossível você não subir de nível. É impossível que, através de um passo a passo prático, validado pela ciência mais atual, você não atinja o seu potencial máximo de saúde para você viver mais e melhor. E não importa a sua idade, eu sei que eu já falei isso 200 vezes, Vinagre, mas eu quero frisar isso, não importa a sua idade. Eu tenho alunos de 30, 50, 70 anos de idade conquistando mudanças excepcionais na vida, na saúde, porque se você está aí com o cérebro humano dentro de você, você consegue se transformar. Melhor do que você está hoje, com certeza você consegue ficar. Só que o que importa são as estratégias, as ferramentas e as escolhas certas. Eu quero que você guarde isso, as estratégias, as ferramentas e as escolhas certas. Olha quanta coisa você já conquistou de conhecimento aqui junto comigo para a tua mudança. E você vai continuar aprendendo porque nós temos ainda o restante dessa aula, e nós temos a aula que vem, e nós temos a ferramenta que eu vou mandar para quem ficar até o final da aula de hoje, para você medir, mapear o grau de contaminação do mundo doente. É muito conhecimento e você já está vendo essa mudança em você. Só que por mais que a jornada Cérebro e Longevidade seja um nível de profundidade muito maior do que você vê por aí, até em curso pago, como a gente viu o depoimento no começo da aula, eu tenho limitações aqui que não me permitem ir além de certo ponto, certo? Eu tenho um limite de tempo aqui, eu tenho um limite de profundidade aqui. Sem estratégia, sem as ferramentas e as escolhas certas, infelizmente você não vai conseguir mudar. Para você construir os melhores anos da sua vida, você precisa daquilo que eu chamo de 5 Cs, tá? O que são esses 5 Cs? Você precisa de conhecimento sólido. Quando eu falo conhecimento sólido e a gente está falando de ciências da saúde e longevidade, eu estou falando de conhecimento validado de fato pela ciência. Você precisa de ciência aplicada. Eu não estou falando, Eli, porque vem muita gente, tem muita gente que faz isso por aí quando o assunto é saúde, que o cara pega um estudo in vitro, é uma célulazinha com pipeta e não sei o que mais, e começa a extrapolar esses conhecimentos como se isso fosse uma coisa aplicada a seres humanos. Não. Eu estou falando de protocolos científicos que são baseados naquilo que é testado em seres humanos de fato, ensaios clínicos randomizados feitos em seres humanos. Claro que estudos mecanísticos, seja in vitro, seja em outros animais, eles podem ser úteis, mas é pegar o estado da arte da ciência de fato. É você, além de tudo, além de conhecimento sólido e de ciência aplicada, é você ter condução. É você ter alguém que é experiente te conduzindo. Com verdadeira experiência naquilo que está orientando você. É você, além disso, ter
Visão, saber, lembra do Porto lá do Sêneca. Visão de onde você quer chegar e comprometimento. Ou seja, você conseguir manter consistência comportamental para você agir de forma consistente rumo a essa visão. Tudo isso no quinto C, que é um caminho prático. Porque tem que ser prático, se não for mão na massa, de qual serventia isso vai ser para a sua saúde e para a sua vida? Tem que ser um caminho prático e verdadeiramente validado. E o que significa validado? Significa que já foi testado e nós sabemos que tem, estatisticamente, significância no efeito que vai ter sobre a sua vida. Na essência, é isso que nós falamos quando estamos falando dos 5 Cs. Eu estudo o cérebro humano, é isso que eu faço. E o cérebro faz parte do corpo. E, gente, o corpo e o cérebro dos seres humanos, eles foram feitos para se transformar. E, portanto, a transformação ela não só é possível, a transformação é aquilo que o seu corpo e o seu cérebro foram feitos para fazer. E você nem precisa acreditar em mim, porque eu mostro alguns depoimentos de alunos meus aqui para você. Mostra aí o primeiro depoimento, que é da Graziele Oeli. E ela disse para nós: o professor Pedro é meu mentor para várias conquistas. Uma delas foi emagrecer 23 quilos após a minha segunda gestação. Todo o conteúdo sobre alimentação e saúde, com as receitas, me ajudou imensamente. Eu também aprendi coisas sobre mim que eu nem imaginava e ao final do curso eu consegui aumentar muito a minha produtividade. Graziele, um grande beijo, parabéns pela sua conquista. Conhecimento é libertador, essa é a grande verdade, especialmente quando ele é prático e traz resultados práticos. Mostra o próximo depoimento, que é da Raquel aí pro pessoal, Eli. A Raquel disse para nós: eu me sentia bem perdida buscando conhecimentos soltos na internet. O professor Pedro me mostrou o que era possível aplicar na minha vida com uma linguagem fácil e acessível. Eu aprendi a dormir melhor, a comer melhor, a ter organização para conseguir ser produtiva no meu dia. Saber que eu tenho uma fonte de conhecimento, que eu posso ler algum estudo, referenciar outros assuntos e conseguir buscar essa autonomia é maravilhoso. Hoje eu sinto que posso realizar as coisas da minha vida, que eu tenho autonomia e sou segura de mim. Raquel, grande beijo, parabéns pelos seus resultados, e é exatamente isso, é você se tornar mais dono de você mesmo. É isso que o verdadeiro conhecimento e as verdadeiras ferramentas práticas trazem para a nossa vida. Mostra o último depoimento aí para o pessoal, que é o do João. E o João disse para nós: eu era extremamente procrastinador, me alimentava mal, não me preparava para os meus eventos importantes e muito frequentemente eu perdia meus horários. Hoje eu já me alimento muito melhor, não deixo de praticar atividade física, durmo muito melhor com a ajuda das técnicas de meditação e cuidados que eu aprendi para ter uma noite de sono melhor. Sem falar na redução de ansiedade e maior autocontrole nas situações que envolvem muito estresse. Impactou inclusive a vida da minha linda filha, Lara, que está sempre aprendendo junto comigo. João, cara, um grande abraço para você, um beijo para Lara, que alegria ler, sabe? Eu não tenho palavras para ler algo como isso, porque que direi, né? Acho que o trabalho de um professor ele se faz realizado quando a gente vê alunos que conquistam esse tipo de resultado. E olha, eu quero trazer uma surpresa aqui para o final dessa aula para você, vai te emocionar essa surpresa, mas o que eu quero te dizer aqui é que eu vou te conduzir. É isso que eu faço no projeto Cérebro e Longevidade. Carinhosamente aqui nós chamamos o projeto Cérebro e Longevidade de PCL, Projeto Cérebro e Longevidade, e é isso que eu faço, junto, é claro, com uma equipe incrível, que eu já vou falar um pouquinho deles, mas é conduzir você, pegar você pela mão e conduzir você. Você sabe que você que está aqui, você já está acima da média da maioria das pessoas quando se trata de viver mais, de viver melhor, de assumir o controle da sua saúde, de viver com mais energia, vitalidade, de viver de fato e não apenas sobreviver. Mas você já disse para mim no começo que você quer subir de nível. O que você aprendeu até agora comigo, de fato, poderia ser um curso pago, mas a gente está fazendo isso aqui gratuitamente. Uma aula como a que eu dei ontem sobre os mitos e as verdades, a aula de hoje, a nossa aula de estreia onde eu falei sobre os grandes inimigos. Não existe coisa parecida por aí com esse nível de profundidade. E a aula de domingo, então, se prepara porque vai ser espetacular, uma virada de chave efetivamente na sua vida. A gente sempre deixa o melhor para o final. Mas você, eu quero deixar isso claro, você literalmente não consegue permanecer no nível que você está. Não consegue. Por quê? Porque a jornada vai acabar e todas as aulas vão ser tiradas do ar. Então você está num nível agora que é um nível muito especial, um nível de maior profundidade, mas você não pode ficar nele. A tua escolha, portanto, é descer de nível ou você sobe de nível junto comigo e vem
para o projeto Cérebro e Longevidade. Então imagina fazer parte de um programa completo, com uma equipe de profissionais absurda, não tem outra palavra. Que outra palavra eu uso? Posso falar um palavrão, Vinagre? Só agora, só um palavrão. Eu vou ser o único da jornada, porque eu não tenho outra palavra para descrever. Gente, é uma equipe muito foda. Não tem outra palavra para falar. O Alexandre falou que isso nem é palavrão. Mas aqui eu gosto de ser polido, educado com vocês, vocês sabem disso. Então, eu reuni uma equipe de pessoas excepcionais que estão a serviço de ajudar você a viver com mais saúde, energia e vitalidade. Não importa a sua idade, não importa se você tem 30, 50, 80 anos de idade. E a aula de domingo vai ser fantástica. O conhecimento que eu vou trazer lá é aquilo que eu chamo do grande segredo para você viver mais e melhor. E eu não estou pedindo para você comprometer nada nesse momento, mas se você quer subir de nível, no próximo domingo eu vou abrir vagas para o projeto Cérebro e Longevidade. Eu quero deixar claro que nós vamos abrir essas vagas, é um número limitado de vagas, e eu não sei quando abriremos novamente. Tem gente esperando, Eli, mais de ano abertura de outros projetos nossos, outros programas nossos. Não vem depois me cobrar ou me xingar ou qualquer coisa do tipo, porque às vezes a gente demora muito para abrir novas oportunidades, porque as coisas aqui acontecem de forma muito dinâmicas e o que eu vou fazer é me dedicar realmente a essa nova turma que vai começar no domingo. E eu quero que você entenda que nesse momento a gente já tem mais de 180 mil pessoas inscritas na Jornada Cérebro e Longevidade, mais de 300 mil visualizações somadas já nas nossas primeiras aulas. Hoje aqui a gente teve mais de 20 mil pessoas ao vivo simultaneamente, ontem mais de 30 mil, 36 mil na terça-feira na nossa primeira aula. E por que eu estou te falando isso? É porque o Projeto Cérebro e Longevidade ele tem um número muito limitado de vagas por uma razão muito simples, tá? Em primeiro lugar, nós temos um time de profissionais que eu escalei aqui para compor esse projeto. Eu vou te contar todos os detalhes domingo, mas, gente, tem neurologista PhD, nutricionista PhD, tem o coordenador de fisiologia do exercício do Comitê Olímpico Brasileiro, que também é PhD, tem endocrinologista PhD, tem fisioterapeuta com especialização em Harvard, é o cara que cuida das celebridades quando elas vêm para o Brasil. A Miley Cyrus, quando veio para o Brasil, foi ele que cuidou, por exemplo. Nós temos psiquiatra doutoranda num dos laboratórios mais respeitados que nós temos no nosso país. E assim, isso é o começo aqui que eu estou falando para você. Todos eles reunidos para quê? Para guiar você dentro dessa estrutura e desse método. Mas fora essa equipe de professores, eu tenho ainda uma equipe pedagógica que vai te acompanhar de perto, vai esclarecer suas dúvidas. E por esse motivo, eu preciso limitar o número de alunos, claro, porque se entrar gente demais eu não consigo atender e responder e acompanhar esses alunos. Então, se você quer subir de nível junto comigo, se você quer efetivamente viver com o máximo de saúde, energia e vitalidade, se você não se conforma em viver seguindo as normas que não são nada saudáveis desse mundo doente, se você disse chega no começo aqui comigo, se você não aguenta mais viver e aceitar esse ambiente que nos adoece, se você deseja construir os melhores anos da sua vida, eu quero que você coloque aqui no chat de novo, eu quero subir de nível. Não é sim, porque tem gente que é preguiçosa, sim. Não, eu quero que você coloque, eu quero subir de nível aqui no chat junto comigo, porque domingo eu vou te dar um desconto absurdo, brutal, para você agarrar essa oportunidade e continuar junto comigo nessa jornada de estratégia e das escolhas certas. Nessa jornada de estratégia, de ferramentas para você fazer as escolhas certas dentro do projeto Cérebro e Longevidade. Então comenta aqui, eu quero subir de nível, eu quero ver vocês aqui no nosso chat. E Eli, me faz um favor, coloca a nossa escada aqui para eles entenderem de forma bem clara o que eu vou dizer agora. Eu só estou te mostrando essa escada aqui novamente porque você não tem escolha. Você vai mudar de nível depois que a jornada acabar. Quando a jornada acaba, todos os conteúdos saem do ar. E, portanto, ou você desce de nível e volta para os níveis anteriores, ou você sobe de nível junto comigo. E, no fim das contas, essa escolha é a escolha que está nas suas mãos. É você escolher ser conduzido por mim, junto comigo, pelo conhecimento mais transformador que você vai encontrar sobre as ciências que nos ensinam a viver mais e melhor. É você escolher isso ou você escolher descer de nível, infelizmente. Eu te dei
um spoiler agora dos profissionais que vão estar junto comigo nesse projeto e que vão junto comigo ser seus professores daqui para frente. Eu vou te revelar mais detalhes sobre isso no domingo, mas eu te garanto, nunca ninguém reuniu um time tão absurdo de profissionais especializados nas ciências que tem por objetivo ajudar você e conduzir você para você viver mais e melhor. Nas ciências que tem por objetivo fazer você viver e não apenas sobreviver. Nunca ninguém elaborou um método tão claro, mão na massa, prático, para você transformar a sua vida hoje e transformar a sua vida nos muitos anos que você com certeza ainda terá. Nunca ninguém trouxe algo tão próximo a uma, entre aspas, fonte da juventude para você construir os melhores anos da sua vida. Então deixa eu te mostrar uma coisa que eu acho que exemplifica tudo isso. Mostra aí o depoimento da Flávia, ô Eli. E olha o que a Flávia disse para nós. Eu não só indico tudo que o Pedro Calabres faz, como faço questão de espalhar. Mudou muito a minha vida e principalmente o meu jeito de enxergar e agir. Eu procrastinava muito, tinha dificuldades de saber onde colocar a minha energia. Depois das aulas eu me ressignifiquei e vivo uma construção diária. Autoconhecimento é liberdade, que é o nosso grande grito aqui na Neurovox. Beijo pra Flávia e muito obrigado por esse recado. E, gente, é disso que eu tô falando, de transformação real. Nesses anos todos aqui na Neurovox, são dezenas de milhares de alunos. A gente está caminhando, Vinagre, para 50 mil alunos que já passaram por aqui pela Neurovox em todos os nossos programas. Ficou claro para nós que transformações como essas dos alunos que eu mostrei para você não vem de formulinha, não vem de informação rasa, não vem de milagrezinho, não vem de shot de limão. A galera vai achar que não tem problema nenhum com shot de limão, tá? Eu gosto às vezes de tomar shot de limão. Mas não é de, sabe, a transformação, gente, vem de conhecimento sólido, vem de estratégia. Estratégia que vai colocar nas suas mãos as ferramentas certas para você fazer as escolhas certas, com acompanhamento de fato, com pessoas que verdadeiramente têm experiência naquilo que estão te ensinando. Então, é por isso que você precisa de um programa completo, um projeto com começo, meio e fim, com método, com estratégia, com ferramentas práticas que vão alimentar você para você fazer as escolhas certas, sendo acompanhado pelos melhores profissionais. Um projeto com múltiplos módulos para você aplicar cada uma das chaves que eu trouxe aqui. Porque é assim que eu construí esse projeto. Cada uma das 10 chaves compõe um módulo onde você vai saber, na prática, como você conduz isso na sua vida. Para você conquistar o equilíbrio circadiano, ou seja, fazer com que você durma bem, durma com qualidade, durma com tempo suficiente, mas não só isso, com que você adote uma rotina no seu dia a dia, que seja a melhor rotina para você potencializar seu cérebro, seu corpo, para você se alimentar de forma estratégica, para você suplementar de forma estratégica, para você se movimentar de forma estratégica, para você conquistar o equilíbrio emocional, mesmo diante das frustrações que naturalmente surgem na vida, as dificuldades que surgem na vida, para você conseguir, sabe, quando a vida te derruba, Vinagre, para você conseguir levantar, não é levantar e sacudir a poeira. É para quando a vida te derrubar, você levantar dando uma voadora, de fato. Para você construir relacionamentos fortes e duradouros. Para você ter pessoas que você ama ao seu lado em relações que se tornam cada vez mais fortes. Para você ter saúde hormonal, equilíbrio hormonal. Para você ter saúde mental e saúde intelectual. Para você ter uma mentalidade que permite a você ter consistência nos seus hábitos e nos seus comportamentos para seguir firme e consistente nessa jornada chamada vida, que é uma jornada de transformação que deveria ser sempre para melhor, só que infelizmente para a maioria das pessoas muitas vezes ela piora conforme o tempo passa. É isso que eu vou entregar para você no projeto Cérebro e Longevidade. Ciência sólida, só que numa linguagem simples que qualquer um consegue entender. É um programa prático com protocolos científicos feitos para você de acordo com a sua individualidade. Um programa com meses de aprofundamento e acompanhamento que vai formar a estratégia, vai entregar as ferramentas para você fazer as escolhas certas para o resto da sua vida, para você construir os seus melhores anos, para você viver a vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida, independentemente se você tem 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade. Nós vamos pegar você pela mão de fato. Você vai ter gente com PhD esclarecendo as suas dúvidas na nossa equipe pedagógica. Você vai ter sessões de aprofundamento junto comigo que eu chamo, Vinagre, carinhosamente de café com o professor. Então você vai tomar o café comigo na hora certa, né? Porque se for na hora errada, vai ser descafeinado. Mas a gente vai tomar um café para discutir a ciência, para responder as suas dúvidas, para você entender o que eu estou estudando,
O que eu estou descobrindo? Esses cafés vou chamar os convidados também para a gente tomar um café com os outros professores e tirar dúvidas específicas suas sobre outros temas. É conhecimento que você vai colocar na sua vida de forma prática, você vai colher benefícios reais e você vai colher numa velocidade que vai te surpreender. Escreve isso que eu estou dizendo aqui agora. Se você seguir à risca o primeiro mês do projeto Cérebro e Longevidade, você já vai sentir mudanças significativas na sua energia, no seu foco, na sua memória, na sua disposição, na sua libido, na sua vontade de viver. Sabe? No desejo de viver. Naquilo que Baruch Spinoza chamava de potência de agir do corpo. Que é essa energia boa de viver que às vezes a gente perde nesse mundo doente no qual nós vivemos. E eu quero repetir aqui para você porque isso é importante. Nós temos mais de 180 mil pessoas cadastradas na Jornada Cérebro e Longevidade. Nós temos mais de 300 mil visualizações somadas já nas nossas primeiras aulas. Nós temos, na primeira tivemos 36 mil pessoas, ontem 30 e pouquinhas, hoje já tivemos mais de 20 mil pessoas. E nós temos muita gente, portanto, que está aqui nesse momento e que assistirá essa aula e que receberá essa proposta. Não vai ter vaga para todo mundo. Eu não sei quando nós abriremos novas vagas. O que eu sei é que às vezes pode demorar. Então tem programa meu que a gente demorou quase 3 anos para abrir uma nova turma. Então é importante você abraçar essa oportunidade se é isso que você deseja, se é subir de nível que você deseja. Estamos falando de um conhecimento transformador, mas você precisa se comprometer, porque se você adia, se você procrastina aquilo que é mais importante que é a sua vida, aí não tem o que eu possa fazer realmente. Você precisa levar muito a sério isso que você começou aqui junto comigo. O compromisso que você faz com você mesmo, com aquilo que é mais importante, que é a sua vida e a sua saúde. Porque você pode adiar tudo, menos a sua vida. Cada dia que você adia a sua vida é um dia a menos, é um dia que você está jogando no lixo. Um projeto como o Projeto Cérebro e Longevidade, ele não existe e por isso eu resolvi criar. Porque é bem isso. Eu procurei, Vinagre. Eu procurei por aí. E não existe. Então eu resolvi criar. Que é geralmente o que eu faço quando eu crio os nossos programas aqui na Neurovox. Eu busco algo, quando eu não encontro, a gente cria. Tá? É uma metodologia exclusiva que você não encontra em qualquer outro lugar. E por isso se chama Cérebro e Longevidade. É o método Cérebro e Longevidade. Eu quero enfatizar aqui uma coisa que eu tenho falado, porque isso é muito importante, que vários de vocês devem estar perguntando, mas e para mim, eu tenho tantos X anos de vida? Não importa a sua idade atual. Ele é construído para literalmente todas as faixas etárias, contanto que você seja maior de 16 anos de idade. Então é para maiores de 16 anos de idade, a despeito da sua idade, seja ela qual for. Então, o que você precisa aqui é comprometimento. Tá? Ninguém está falando aqui de você virar atleta, maratonista, de só comer brócolis e frango. Né? O Eli é cheio dessas, de comer brócolis e frango. Mas não é sobre isso. Tá? É você viver uma vida com prazer, com felicidade. É você criar uma obra de arte chamada vida. A nossa maratona, entre aspas, aqui é outra. É viver. Viver com V maiúsculo, com plenitude. É você conseguir continuar fazendo aquilo que você ama. É você conseguir manter o seu vigor, manter a clareza mental, um cérebro afiado, um corpo forte, independentemente da sua idade, continuar fazendo as coisas que você gosta, continuar podendo ter a liberdade de viver a vida que você gostaria de viver. Então não importa a sua idade e, aliás, não importa a sua formação, não precisa ter nenhuma formação específica, tá? Não precisa ter nem faculdade, não precisa nada disso, tá? Eu estou te entregando um passo a passo simples, porém baseado na ciência mais séria, só que em uma linguagem que todo mundo consegue entender, que vai se encaixar esse passo a passo na sua rotina sem você precisar de grandes sacrifícios. Foi esse conhecimento, gente, que me permitiu, eu, Pedro, tá? Chegar hoje com 40 anos de idade, com um corpo mais forte, um cérebro mais lúcido e afiado, mais disposição, mais energia, mais vitalidade do que quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. O que é meio bizarro, porque com 20 e poucos anos de idade, teoricamente, você tem o corpo jovem, os hormônios da juventude, mas hoje eu sou uma pessoa que, em termos da minha vitalidade, da minha saúde, da minha energia, eu sou melhor. E é graças a esses conhecimentos. Então, eu quero rapidamente aqui mostrar para você quais serão os módulos que você vai ter entrando no projeto Cérebro e Longevidade, para você ter uma ideia de quanto conhecimento transformador você terá.
Vamos lá rapidamente mostrar os módulos, Eli. Então você vai começar conhecendo os seus inimigos, identificando a fundo cada um dos inimigos que prejudicam a nossa saúde, encurtam a nossa vida ou roubam a nossa vitalidade de fato. Em seguida, no módulo 2, a gente mergulha no ciclo circadiano para ajustar o seu relógio biológico com as ferramentas científicas mais atuais. Super mão na massa, prático, dizendo para você exatamente o que fazer em cada momento do dia para você conquistar um ciclo circadiano equilibrado, um sono reparador de qualidade. Tem uma aula, inclusive, para pessoas que trabalham em turno noturno conseguirem melhorar e reduzir os impactos negativos no ciclo circadiano. Módulo 3 é alimentação, a matéria-prima na vida, a matéria-prima da vida. Como que você faz para alimentar seu cérebro e seu corpo de modo a prolongar a sua vida e maximizar a qualidade e o funcionamento do seu corpo e do seu cérebro em qualquer idade? É isso que você vai ver aqui. No módulo 4, nós temos a suplementação para otimizar a sua saúde e complementar a sua alimentação. É suplementação baseada em ciência, para uma otimização da sua saúde, fugindo dessas armadilhas e enganos que te fazem gastar dinheiro à toa com suplementos que não são eficientes. No módulo 5 a gente fala sobre movimento. Como é que você faz para vencer no esporte chamado vida? Quais são as categorias de atividade física que você precisa compor para que você faça com que o seu corpo e o seu cérebro sejam cada vez mais fortes, mais resistentes, conforme a idade passa? No módulo 6 a gente mergulha na saúde emocional. O passo a passo para você assumir o controle das suas emoções e sair de ciclos que acabam te sabotando e prejudicam todas as áreas da sua vida. No módulo 7 vamos falar sobre relações. Como que você constrói e cultiva relações profundas e saudáveis e como você faz para combater essa solidão e essa epidemia de solidão que existe nos dias de hoje. Aqui a gente fala sobre relações conjugais, namoro, casamento, etc. Falamos sobre relações entre pais e filhos, falamos sobre sexualidade, que é super importante, falamos sobre rede de amizade e apoio, entre outros temas fundamentais, todos com conhecimento científico e os protocolos científicos mais atuais. No módulo 8 a gente vai para a saúde hormonal. Você vai mergulhar nos segredos da saúde hormonal, tanto para homens quanto para mulheres, em cada uma das faixas etárias. Você vai aprender o que é moda e atalho e o que é verdade quando a gente fala sobre saúde hormonal, que é um tema que, infelizmente, existe muita superficialidade e muito perigo por aí. Muito perigo por aí. E é por isso que a gente traz PhD em endocrinologia aqui, médica PhD em endocrinologia, justamente para quê? Para te conduzir nesse conhecimento de acordo com a sua individualidade. Então, você é homem, você é mulher, qual é a sua faixa etária, qual é a estratégia que você precisa estar conduzindo agora, para que você precisa abrir os seus olhos. Então, você está lá, perimenopausa, menopausa, como é que você faz para navegar isso da melhor forma? Homens que passam pela andropausa, como é que você faz para navegar isso da melhor forma? Mas e se você é mais jovem? Beleza, se eu estou nos 18 a 30 anos de idade, quais são as condutas melhores para você conduzir uma saúde hormonal? E dos 30 aos 40? Então é dividido para que você, em qualquer uma das faixas etárias, seja homem ou mulher, você encontre o caminho para ter lucidez a respeito da sua saúde hormonal e do que fazer com ela. No módulo 9 nós vamos para o estímulo intelectual, que é você saber exatamente como você faz para frear o declínio das funções cognitivas do seu cérebro que acontece com o passar dos anos, para você ter um cérebro sempre jovem, sempre afiado. Aqui eu vou te responder como você mantém seu cérebro sempre jovem e sempre afiado. E no módulo 10, nós concluímos com aquilo que, como eu disse, encaçapa tudo, que é mentalidade e consistência. Como você cultiva uma mentalidade e como você cultiva uma consistência nos seus hábitos e comportamentos que vai permitir com que você consiga se manter no trilho de uma vida cada vez mais cheia de vitalidade, cheia de energia e cheia de saúde. E quando você cair do cavalo porque isso acontece, como é que você faz para levantar? Não é nem sacudindo a poeira, é levantar dando uma voadora realmente. E nós teremos também um módulo bônus, onde traremos tópicos mais avançados para aqueles de vocês que são mais nerds mesmo, porque os professores, como é tudo gente gabaritadíssima, então a gente vai que algum aluno fala assim, cara, queria uma aprofundada aula sobre aquele aspecto que você falou. Beleza, a gente vai construir e o bacana é que é um projeto que ele é orgânico e junto com os alunos e com as dúvidas a gente vai construindo algo cada vez mais rico. Tudo isso vai ser entregue no nosso aplicativo da Neurovox, um aplicativo próprio nosso, que é fácil, é intuitivo, é um aplicativo que você consegue assistir no celular, no tablet, no computador, você consegue assistir projetando na sua televisão, você consegue baixar as aulas dentro do aplicativo para você assistir quando você estiver sem internet, acessar de qualquer lugar do mundo.
e, portanto, é um aplicativo que ele é das coisas mais elogiadas que nós criamos aí nos últimos tempos. Então fica o meu convite para você que quer subir de nível junto comigo, continuar junto comigo. A abertura de lançamento do projeto Cérebro e Longevidade será na nossa quarta e última aula da jornada Cérebro e Longevidade, próximo domingo, às 10 horas da manhã. E o que vai ter de especial nessa abertura? Vai ter um desconto brutal, um desconto absurdo, vai ter 2 bônus, tá? Que são muito, muito especiais. Revela o bônus agora, Vinagre? Revela o bônus agora ou deixa surpresa? Deixa surpresa? Vai ter uns bônus, meu amigo, que você, só se você estiver lá na aula de domingo, que você vai ver esses bônus, tá? Então, vamos voltar aqui para mim, Eli. O que eu quero dizer aqui é que você tem nas suas mãos a escolha de subir de nível e de transformar efetivamente sua vida e sua saúde. Só que para conseguir tudo isso, você precisa estar junto comigo na nossa próxima aula, no próximo domingo, dia 13 de outubro, às 10 horas da manhã. E além de tudo isso, você vai ganhar o presente que eu te prometi mais cedo. Eu vou te falar dele daqui a pouquinho, tá? A ferramenta para você preencher e receber o resultado imediato do seu grau de contaminação desse mundo doente no qual nós vivemos. E é sobre ela que eu quero falar. A gente vai mandar isso para você. É uma ferramenta bem prática para você preencher em menos de 5 minutos e para você ter clareza do seu momento exato atual. É um resultado individual, tá? Cada um de vocês vai receber o seu resultado e aí na aula de domingo eu vou mergulhar e vou analisar esse resultado junto com todos vocês, te mostrar o que ele significa e como você faz para usar esse resultado a seu favor. Então, onde essa ferramenta vai ser enviada? No nosso grupo de WhatsApp. E eu quero lembrar que é muito importante você estar no grupo de WhatsApp para você receber o presente de hoje e você receber também a aula de domingo, né? O link da aula de domingo, que vai ser às 10 horas da manhã no domingo. Quero deixar isso claro, tá? Então, assim que acabar, eu quero que você fique aqui, que é muito importante você ficar aqui, que eu tenho ainda uma surpresa, tá? Mas assim que você terminar essa surpresa que você vai ver agora, fica aqui, quando acabar vai ter uma surpresa. Quando acabar essa surpresa, você vai para a aula número 4. Vai estar lá a sala de aula. Aí você ativa a notificação. Por isso que você tem que ficar aqui. Porque você vai ficar aqui, vou repetir, porque as pessoas se perdem. As pessoas são empolgadas. Você vai ficar aqui. Vai aparecer uma surpresa linda aí para você. Quando ela terminar, você vai ser direcionado para a sala da próxima aula. Fica. Vai lá e ativa a notificação da próxima aula, que é domingo, 10 horas da manhã. E aí, assim que você ativar a notificação, vai chegar lá no grupo de WhatsApp o link para você preencher a ferramenta de mapeamento do grau de contaminação do mundo doente, onde você vai receber seu resultado individual, tá? E no domingo eu quero deixar claro que vai ser a aula mais importante, o conhecimento mais precioso. Eu deixei o melhor para o final. É o momento da gente pegar tudo que a gente já viu aqui e revelar o grande segredo das pessoas que vivem mais e melhor. O grande segredo que separa as pessoas que vivem cheias de energia, saúde e vitalidade das pessoas que meramente sobrevivem, doentes, debilitadas, sem disposição. O grande segredo das pessoas que chegam ao fim da vida cheias de vigor e vontade de viver. Que diferencia essas pessoas que chegam ao fim da vida cheias de vigor e vontade de viver daquelas pessoas que perdem a liberdade, a lucidez e essa gana, né, essa potência de viver. Então esteja junto comigo às 10 horas da manhã, porque eu garanto, eu vou fazer com que valha cada um dos minutos que você dedicar. E eu quero agradecer imensamente a você por ter ficado até agora junto comigo, porque mais do que isso, eu não quero só agradecer, eu quero te parabenizar, porque você demonstra o seu grau de comprometimento com aquilo que é de mais importante, que é a sua própria vida. Quando você não cuida da sua saúde, você negligencia não só a sua vida, isso que é importante. Quando você não cuida da sua saúde, você negligencia a vida das pessoas que você ama, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus familiares. Porque essas pessoas dependem da sua saúde para que você tenha uma boa relação com elas. Eu verdadeiramente aprecio pessoas que, como você, têm esse comprometimento. Pessoas que aqui vão subir de nível junto comigo. Eu admiro você, porque no mundo doente em que nós vivemos, é triste, mas você é uma exceção. E, portanto, é admirável e eu quero te dar os parabéns. E para mostrar o quanto que isso é verdade, manda uma chuva de cérebro, conta aqui para mim o que você achou da aula de hoje, se a aula foi proveitosa, conta aqui para mim no chat e fica aqui que eu vou te mostrar uma surpresa daqui a alguns minutinhos, uma surpresa muito bonita aqui para você. E depois dessa surpresa, não esquece, fica para você ativar a notificação porque você vai ser direcionado para a sala da aula número 4, a aula de domingo, tá? E aí você já sabe, quando cair lá na aula número 4, você ativa a notificação.
ativa o sininho e você já estará pronto para receber domingo de manhã a notificação quando eu disponibilizar, estiver aqui ao vivo, né? De manhã no domingo. Lembrando que domingo é de manhã, falei 20 vezes, mas você vai ver ali, vai aparecer os caras falando, mas eu achei que era à noite, vai aparecer. Faz parte da vida de um professor. É a turma do fundão, né? E aqui eu tô vendo essa chuva de cérebro, as pessoas dizendo que a aula foi muito boa, maravilhosa, aula muito proveitosa, excelente. Excelente estar aqui com vocês, gente. Muito obrigado e agora eu quero te mandar um beijo no coração e quero que você assista a essa surpresa. Te espero domingo, 10 horas da manhã. Um abraço. A minha maior dificuldade era o sono. Eu trabalhava todas as noites em hospital como técnico de enfermagem, então eu não dormia direito durante o dia. Em maio do ano passado, eu estava pesando próximo de 90 quilos, doente, hipertensa, com diabetes tipo 2, pré-cardíaca. Estava mal, muito mal. Eu me sentia bem à mercê das vontades, das opiniões e dos desejos e críticas de terceiros, e isso me deixava bastante vulnerável. Eu me sentia um pouco perdida, assim, buscando conhecimentos meio esparsos na internet. Às vezes recebia indicações de tal pessoa que leu um livro, às vezes procurava, dava um Google e achava alguns artigos que tinham a ver, assim, aquilo que eu estava buscando. Mas sempre eu sentia, assim, uma lacuna, não tinha, assim, uma clareza. As minhas dificuldades eram basicamente as dificuldades de encontrar fontes seguras e confiáveis de informação. O excessivo número de canais e de livros disponíveis no mundo da informação tem me deixado um pouco confuso. Percebi que eu estava vivendo no sofrimento por opção minha. Eu já vinha acompanhando Pedro Calabres pelas redes sociais. Para mim, ele é o meu mentor. E eu consegui muitas conquistas. O professor me transmitiu muita segurança. Ele tinha uma propriedade de causa muito grande. É uma linguagem fácil, é uma linguagem acessível. Ao mesmo tempo é simples, mas tem uma profundidade, é muito legal isso. Todo o conteúdo que o professor transmite aos seus alunos tem trazido grande conhecimento. E eu percebi que tinha que partir de mim. A Monique tinha que mudar para as coisas mudarem à minha volta. Eu me sinto agora muito diferente de como era antes, né? Com essa autonomia, com essa segurança de mim mesma, de saber que eu tenho uma fonte de conhecimento. E tudo muda mesmo, na verdade. Saúde mental, física, a emocional. Eu notava que as pessoas chegavam até mim e diziam que eu estava diferente. Hoje consigo dormir melhor, ter uma qualidade de sono melhor, reduzir o açúcar e não bebo mais refrigerante, pratico atividade física, meditação. Eu também passei a fazer atividades físicas. Eu jamais ia me imaginar numa academia fazendo musculação. E hoje eu estou há 1 ano puxando ferro. Eu tenho certeza que é uma mudança para a vida toda, porque não é pautado em nenhuma receita mágica, milagrosa. Esses novos hábitos, eu pude notar uma diferença profunda na minha vida. Eu tinha mais energia nas tarefas do dia a dia. Meus dias começaram a ser mais leves e mais organizados. Minha mente começou a ter mais foco e muito mais clareza. E eu me dei de presente, foi o melhor presente que eu já me dei na vida, porque através dele eu aprendi várias coisas. Hoje eu levanto cedo, uma coisa que eu não fazia, eu levanto cedo, eu faço atividade física, faço uma coisa que eu gosto, que é jogar vôlei. Voltei a fazer, na verdade eu fazia isso na minha adolescência. Eu acho que eu cuido melhor dos meus filhos, né, diante dos conhecimentos que eu tenho, tentando fazer com que eles consigam ver coisas, né, que meus pais não conseguiram me ensinar na época. Eu comecei a aprender a dormir melhor, a comer melhor, a ter uma organização para conseguir ser produtiva no meu dia. Eu diria que eu ganhei, assim, acho que mais anos de qualidade de vida. Isso com certeza eu posso frisar aqui. Emagreci 23 quilos após a minha segunda gestação. Já emagreci 16 quilos quase, e praticando os exercícios, né, do treinamento do professor, eu tenho tido grandes resultados. Eu agradeço muito a Neurovox por ter colocado essa clareza e promover na minha vida essa mudança. Me levou a uma vida com mais harmonia, propósito e tranquilidade. E sou profundamente grata por isso. Eu recomendo
sempre que eu posso recomendar, porque eu sei que mais pessoas serão alcançadas com isso. E eu só tenho a agradecer. Agradeço muito ao professor por toda a dedicação, por toda a paciência, por esse trabalho maravilhoso em ajudar as pessoas. Gratidão, Pedro Calabres. E eu gostei muito de estar com você e farei novos cursos, sim.